problema de saúde. Comentávamos alguns problemas alusivos à saúde humana, quando Olímpio Ericeira, ex-médico na Terra, considerou: modifica-se singularmente o campo geral da vida quando examinada através de nossos objetivos superiores. Sob o ponto de vista espiritual, renovam-se-nos aqui todos os conceitos clássicos da medicina, em virtude das necessidades fundamentais da alma. Com raríssimas exceções, toda enfermidade reflete as deficiências de natureza profunda. A rigor, não há patologia sem desequilíbrio psíquico, tanto quanto não existe flora microbiana sem clima adequado. Por isso mesmo, grande número de moléstias funcionam como elementos de socorro à inteligência reencarnada. Claro que o homem não pode prescindir do combate contra as forças invasoras, no sentido de preservar o precioso vaso orgânico em que se manifesta. Entretanto, não deveria lutar com o pavor do sentenciado, e sim com a atenção do trabalhador. A moléstia acidental pode ser aviso prestimoso. As enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento. As enxaquecas, por vezes, demoram-se no corpo atendendo a dispositivos da providência divina. Se eu dispusesse de autoridade, solicitaria a todos os irmãos reencarnados aceitarem as manifestações patogênicas dentro da maior serenidade, a fim de que produzam todos os bens de que são portadores. Semelhante atitude, porém, é muito difícil, observou Eduardo Lessa, outro médico desencarnado. O homem estima viver na filosofia do imediatismo, exige melhor e cura ao mesmo tempo, e é tarefa complicada a atender a criaturas insaciáveis. A opinião é justa, tornou Olímpio em tom grave. O imediatismo é o escolho com que somos invariavelmente defrontados em todos os trabalhos de assistência aos companheiros da experiência física. Há doentes com muitos anos de leito que reclamam o estabelecimento em alguns dias, necessitados que não percebem os impositivos de ordem moral que os agrilhoam, há padecimentos transitórios e pessoas que, intoxicadas pelos escuros pensamentos que cultivam, não reconhecem as sombras da própria mente enfermiça. E refletindo, para dar-nos um exemplo do que asseverava, continuou: ainda agora, assisti uma ocorrência significativa. Através dela, observei mais uma vez que a pressa de curar entre os que se movimentam na carne podem agravar as doenças verdadeiras da alma. Olímpio fez uma pausa e prosseguiu: a senhora Ramos é criatura de qualidades excelentes, mas na posição maternal é apaixonada ao delírio, o que não impede seja credora de numerosas amizades em nosso plano, em virtude de sua bondade espontânea. Realmente, é caridosa sem ostentação e humilde sem alarde. Ninguém se retira da presença dessa nobre mulher sem sentir-se melhor. Sendo prestativa e fraternal, suas rogativas mobilizam muitos colegas nossos, que a ela se uniram pelos laços indestrutíveis da gratidão. Não há muitos meses, fui convidado a cooperar no tratamento de Anacleto, filho dessa valiosa missionária do bem. Dispus-me ao concurso solicitado, sondei o caso, depressa reconheci, em companhia de outros amigos, que a moléstia insidiosa deveria ser tratada com muita lentidão, em vista de ascendentes de origem moral. Anacleto apresentava perturbações orgânicas facilmente remediáveis. No entanto, a sua personalidade real exibia enormes desequilíbrios. Era ele um viciado de renovação muito difícil. O médico da família tratava-o com acerto. Entretanto, a mente transviada do rapaz exigia provas rudes. A senhora Ramos vivia receosa.
temia pela saúde do filho e desejava fervorosamente a restauração imediata. Todavia, se o facultativo terrestre apressava os recursos para o fim em vista, de nosso lado acentuávamos a delonga. Não devia o moço restabelecer-se com facilidade. Tal concessão seria perigosa. Anacleto precisava extrair todo o proveito que a enfermidade poderia conferir e devia socorrer-se da colaboração de muitos amigos encarnados para entender, de alguma sorte, as obrigações que lhe competiam. As reflexões do leito ser-lhe-iam benéficas. O fígado enfermo, o estômago escoriado e as pernas feridas lhe ensinariam, sem palavras, valiosas lições íntimas. No curso do tempo, fornecer-lhe-iam paciência, fraternidade, gratidão e, sobretudo, em algum entendimento da vida. Até a ocasião que se recolhera para o tratamento rigoroso, não passava de criatura inútil. Gastava a mocidade entre arruaças e vícios. Não sabia agradecer e muito menos cooperar na extensão do bem. Todavia, em virtude da moléstia remitente, começava a ser afável e reconhecido. Já sabia como atender às visitas, como suportar uma conversação em que seus pontos de vista não eram respeitados, e aprender a sorrir para pessoas menos simpáticas. A senhora Ramos, porém, qual ocorre a maioria das mães terrestres, não examinava a situação fora das inquietudes injustificáveis. Acomodava-se muito bem com a fé tranquila dos dias róseos, mas não compreendia a confiança nos dias escuros. Implorava a restituição imediata da saúde ao filho e consagrava-se apaixonadamente a essa ideia. De quando em quando, encontrávamos no grupo espiritista, através da organização mediúnica, expunha-nos inquieta as suas aflições e temores. Guarde serenidade, minha irmã, repetíamos invariavelmente. Anacleto há de curar-se em qualquer tempo. Mas vale atentar para a vontade de Deus que nos encarceramos nos próprios desejos, quase sempre filiados à desorientação e ao egoísmo. Aguardemos com calma. Nossa amiga, no fundo, pretendia sustentar o elevado padrão de fé, mas acabava sempre em vacilações prejudiciais dentro do labirinto afetivo. De nossa reunião espiritual, seguia para a discussão com o médico no conforto da residência, reclamando remédios mais eficientes, melhoras seguras e resultados mais nítidos. Assediado pelas jogativas da genitora, o facultativo encarnado lembrou a oportunidade de uma estação de águas. Anacleto iria às fontes curativas e, certo, restauraria o fígado intoxicado. Consultou-nos a senhora Ramos com respeito ao alvitre. Sabíamos que à medida em que nos reportando ao campo físico seria excelente, que o rapaz encontraria alívio rápido. No entanto, não ignorávamos que a sua condição espiritual ainda era lamentável, e que por isso mesmo o rapaz não se habilitara à recepção daquela bênção. Não víamos tão somente o organismo enfermo, mas também os interesses vitais da saúde eterna. Examinando todos esses fatores, opinamos em contrário. A pobre mãe recebeu-nos a negativa mal-humorada e, após novo acordo com o clínico terreno, assentou que nós outros, os cooperadores espirituais, estacionáramos em equívoco, deliberando a partida do filho para as águas sem perda de tempo, plenamente despreocupada de nossa lembrança fraternal. Em poucos dias, viu-se Anacleto em estação elegante. A essa altura da narrativa, Olímpio fez longa pausa, como a exumar as reminiscências mais fortes, e concluiu: efetivamente,
o rapaz em 2 semanas estava quase radicalmente curado. A senhora Ramos não cabia em si de contente. Anacleto, porém, assim que se viu exonerado dos impedimentos físicos, não mais quis saber das edificantes palestras maternais. Não longe do balneário, funcionava a grande sessão de jogos de azar, e de pronto lhe fascinaram a mente doentia. Incapaz de procurar o entretenimento sadio, útil ao sistema nervoso enfermiço, atirou-se ao pano verde desvairadamente, tomado de estranha sede. Ocultando-se à vigilância materna, durante 8 noites sucessivas aventurou somas enormes. Quando perdeu o conteúdo da própria bolsa, valeu-se de 2 cheques em branco que o pai havia confiado à genitora, devidamente assinado para as despesas eventuais da excursão de cura. Fez 2 saques vultosos, mas perdeu irremediavelmente. Quando viu rolar a ficha derradeira, assentou-se alucinado e enceguecido. Semilouco, não conseguiu registrar-nos assistência espiritual. E a sós, no quarto de dormir, ralado de ódio e vergonha, suicidou-se estourando o crânio. E assim terminou a experiência. A senhora Ramos retirou-se de casa conduzindo o filho doente e regressou trazendo um cadáver. Texto forte e reflexivo. Queremos tudo ao nosso tempo, tudo à nossa maneira, tudo conforme aquilo que a gente entende como benéfico, e deixamos de entender a vontade de Deus, né? Como no Pai Nosso, a gente esquece de... A gente só quer o venha a nós o vosso reino, mas a gente esquece que logo abaixo tem e seja feita a sua vontade. Quando compreendermos que devemos deixar a vontade de Deus ser maior do que a nossa gana por algo que vai nos fazer mal, e no fundo a gente sabe disso, conseguiremos de alguma forma sofrer um pouco menos. Talvez consigamos aí compreender um pouquinho do que é felicidade.